Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar para vocês o setup Ricochet 777. Para fazer essa estratégia com alta taxa de acerto, a gente vai utilizar o Bollinger Bands porcentagem B. Esse é um setup aqui que tem uma taxa de acerto muito boa e em diversas vezes ele vai fazer aí sequências com 100% de acerto, né? 10 operações em seguida somente acertando. Uma característica muito forte desse setup. Essa estratégia aqui vai trabalhar com o Bollinger Bands porcentagem B no período 7 com desvio 1. Então você procura na sua plataforma esse indicador que está aí, ó, porcentagem B. Você vai colocar período 7 e o desvio 1. E no indicador a gente vai marcar o nível de 80, como você está vendo aqui, e o nível 20, como você está vendo aqui, tá certo? Com esse indicador e essas duas linhas horizontais, a gente vai fazer a nossa estratégia de compra, podendo aqui ser no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, de 3 horas, até no gráfico de 1 hora. Tudo vai depender das estatísticas. Esse é um setup aí para gráfico de 60 minutos para cima, principalmente no gráfico diário. Para entrar na compra, a gente vai precisar que o Bollinger Bands porcentagem B esteja 3 dias consecutivos abaixo de 20. Então, quando você perceber que passaram-se 3 candles, né? No caso, como a gente está no gráfico diário, então são 3 dias, né? Quando você perceber que se passaram 3 dias ou 3 candles e o Bollinger porcentagem B ele passou para baixo de 20 e ficou aqui 3 dias consecutivos, a gente vai ter uma compra. Foi o que aconteceu aqui. Vamos pegar exatamente nesse momento, ó. Foi quando ele passou aqui para baixo. Olha só. Esse aqui foi o primeiro dia que o Bollinger Bands porcentagem B passou para baixo de 20. Então a partir daqui você começa a contar. Vamos colocar aqui, ó, o número 1 para mostrar que esse aqui foi o primeiro dia que ele passou para baixo de 20. É assim que você vai trabalhar. Depois, esse aqui é o segundo dia, ele continuou abaixo de 20. Tá vendo aqui, ó? Então você vai colocar aqui. Então você vai colocar aqui o número 2 para representar, né, que esse aqui é o segundo dia abaixo de 20. Se no terceiro dia ele continuar abaixo de 20, que foi o que aconteceu, próximo ao final do pregão, próximo ao horário de encerramento, quando tiver perto já do mercado fechar, a gente vai entrar na compra. Como você está vendo aqui, foi o que a gente fez, ó. A gente fez uma entrada na compra justamente porque era o terceiro dia e o Bollinger Bands porcentagem B ainda estava abaixo de 20. A gente vai ter aí duas condições de saída para trabalhar com essa estratégia. A primeira, se no dia seguinte que você entrou na operação, logo no candle seguinte, a gente já tiver um fechamento, esse candle aqui estiver fechando no lucro, próximo ao final do pregão, e ele já estiver te dando lucro, você pode encerrar a operação, certo? Essa aqui é a nossa primeira forma de sair. A segunda forma é quando o Bollinger Bands passar para cima de 80, que é essa linha horizontal aqui, ó. Se você entrou na operação e o Bollinger Bands passou para cima de 80, próximo ao encerramento do candle, aonde ele tiver passado para cima de 80, você pode encerrar a operação. Foi o que aconteceu aqui também. Tá vendo? Nessa situação, ele tinha passado para cima de 80. Essa aqui é a nossa segunda forma de sair. Tá certo? Esse aqui é um setup que vai trabalhar simplesmente com sinais de saída. Como vocês perceberam, a gente não tem aqui alvos e nem stops fixos. A gente tem sinais de saída. Então olha só, vou pegar mais um exemplo aqui para poder ficar claro. Aqui a gente teve o primeiro candle passando para baixo de 20 ali no Bollinger Bands. Então a gente vai marcar o primeiro candle. Aqui foi o segundo candle, ó. Percebo que ele ainda estava abaixo de 20. Então vamos marcar aí. E aqui foi o terceiro candle, ó. Ele continuava abaixo de 20. E aí, como isso está acontecendo, lá para o final do pregão eu entro na compra, né? Se ele ainda estiver abaixo de 20, foi o que aconteceu. Então entramos na compra aqui. E aí veja só, entramos na compra aqui. No dia seguinte a gente não teve lucro.
veja que o fechamento desse candle foi abaixo do meu ponto de entrada, que teria sido aqui. O fechamento do candle foi aqui, então a gente não fez nada. Mas no outro dia, veja só, eu já tive um fechamento no lucro. Tá vendo essa seta vermelha? Tá me indicando aqui que a gente fechou a operação nesse ponto. Por quê? Foi o primeiro candle fechando no lucro. Esse é um setup rápido. Então, o primeiro candle que dá o lucro, a gente já sai da operação com esse lucro. Veja só que a gente saiu aqui, tivemos aqui um resultado de, vamos ver, ó, aproximadamente 1,37%. Nessa outra situação aqui foi um resultado também muito interessante de 5% aproximadamente. Você percebe que a maioria das operações que eu estou te mostrando foram operações vencedoras. E aqui a gente está pegando uma sequência de 100% de acerto. Olha só, operação vencedora aqui, 1, 2, 3, 4 operações vencedoras, 5, 6, 7, 8, e assim conforme a gente vai testando o setup, a gente vê que ele faz muito isso. Essa estratégia funciona muito bem há bastante tempo, principalmente no gráfico diário de determinadas ações. Perceba que aqui na EQTL3 a gente teve 200 trades com 80% de acerto e um fator de lucro de 2,6 com um drawdown de 11%. Aqui também, ó, na ITSA 4 a gente teve aqui 314 trades, 66% de acerto, fator de lucro de 2,1 e aqui o drawdown foi um pouco maior. Mas você percebe na curva de capital como é que a gente teve aqui uma ascendência ao longo do tempo, certo? A gente está fazendo backtest aqui, pegando aqui desde 2000, ó, 2001, há bastante tempo. Então são mais de 20 anos de backtest. Temos aqui também na JBS, você vê aqui 203 trades, 80% de acerto também, e aqui os outros resultados. Veja aqui na BBDC4, olha só, 345 trades, 67% de acerto, e aqui estão os outros números. Isso aqui é a BBDC4. E tá aí também, ó, Vivid 3, 271 trades, 77% de acerto, fator de lucro de 2,3, seguindo aí a curva de capital ascendente. Então é uma estratégia que funciona muito bem. Vamos colocar aqui um exemplo para vocês verem que eu estou fazendo aqui no gráfico diário. Vamos ver como que ficaria essa estratégia em 4 horas, por exemplo, no gráfico de 4 horas. Tá aí, ó, gráfico de 4 horas, os resultados são esse aqui, ó. Na Vivid 3 continua uma curva de capital ascendente, o drawdown reduziu até, ó, tá aí, 83% de acerto. Vamos colocar no gráfico de 3 horas, a gente poder fazer essa análise aqui do tempo gráfico. Tá aí, ó, continua funcionando com ótimos resultados no gráfico de 3 horas. E vamos para o gráfico de 2 horas. No gráfico de 2 horas, olha só, também temos uma curva de capital ascendente, drawdown baixo também de 5%, 313 operações, gráfico de 2 horas. Aí a gente já começa a se aproximar para o cenário de day trade, né? Você pode perceber que também é uma estratégia que vai funcionar no day trade. E tá aí gráfico de 1 hora, que é os 60 minutos. A gente continua com a curva de capital ascendente, apesar de um pouquinho mais de dificuldade, mas olha só aqui as estatísticas e o drawdown de 9%. Então continua funcionando. Então é o que eu te falei. Existem muitas ações que vão funcionar com esse padrão aqui, operando na compra, né? Porque a gente sabe que as operações de compra, como o mercado tende a subir no longo prazo, elas tendem a ser mais vencedoras. E tá aí essas estatísticas mostrando pra gente que esse padrão ele funciona muito bem. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos e sobre esses processos aqui de criar estratégias, só você conferir no nosso site. Então nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias
no editor. O link está lá na descrição.